Minha filha, você já ouviu o barulho de duas pedras enormes girando a seco, sem nenhum grão entre elas? Pois eu ouvi. Ouvi quando ainda era menina. Eu acho que eu tinha por volta de 9 anos. Trêmula, encolhida no canto escuro de um moinho abandonado, com as mãos da minha mãe tampando meus ouvidos e a boca dela colada na minha testa, sussurrando: "Não grita, não grita que ele tá ali fora." O estrondo era de arrepiar a alma. As mós de pedra raspavam uma na outra com tanta fúria que o chão vibrava debaixo dos meus pés. A poeira grossa subia feito fumaça, arranhava a garganta, entrava nos olhos. E por cima daquele inferno de barulho, eu ainda ouvia, ou achava que ouvia, a risada do meu pai do lado de fora. Meu nome é Maria Susana. Tenho 78 anos. Moro sozinha nessa casa simples, mas meu filho Miguel vem me ver todo dia. Antes de ser essa mulher que vocês estão ouvindo agora, eu fui uma menina que conheceu o medo antes de conhecer qualquer outra coisa neste mundo. E essa história que eu vou contar hoje não é inventada. É a história da noite em que a minha mãe nos salvou de um homem que achava que era dono da gente. Eu nasci nas terras altas de Bueno Brandão, lá no sul de Minas, onde a serra encontra o céu e a neblina desce de manhã cedo, feito lençol molhado. Terra bonita. Terra de queijo curado na prateleira, de leite gordo espumando no balde, de café colhido à mão e secado no terreiro. Mas também terra de silêncio. E no silêncio daquelas montanhas, muita coisa ficava escondida atrás das portas fechadas. A nossa casa ficava numa baixada, perto de um córrego que corria o ano inteiro. Casa de tábua, chão batido, coberta de telha-vã. De noite, o vento passava entre as frestas e fazia aquele assobio fino que parecia gente chorando. Minha mãe, que se chamava Conceição, costumava dizer que era a serra cantando. Mas eu, mesmo pequena, já sabia que não era a serra. Era ela. Era ela que chorava baixinho depois que meu pai dormia. Meu pai se chamava Osvaldo. E eu preciso ser honesta com vocês. Ele não era um homem, era um dono. Dono da casa, dono da roça, dono da mulher, dono dos filhos. Tudo que existia debaixo daquele telhado pertencia a ele. Pelo menos era o que ele acreditava. E ai de quem ousasse pensar diferente. Mamãe trabalhava de sol a sol. Acordava quando o galo cantava pela primeira vez, antes de clarear o dia, e ia para a roça dos outros capinar, colher, carregar peso. Voltava quando o sol já estava descendo atrás do morro, com as costas doendo e as mãos rachadas. E sabe o que acontecia quando ela chegava? Meu pai estava sentado no toco de peroba, ao lado da porta, com a mão estendida. Não dizia boa noite, não perguntava se ela tinha comido. Só estendia a mão e esperava. Cada moeda, cada nota amassada que mamãe tinha ganhado naquele dia ia parar na palma suja dele, e ela entregava, sempre entregava, sem uma palavra, sem um suspiro, como quem entrega a própria dignidade embrulhada em silêncio. Eu assistia aquilo calada, segurando a mão do Paulinho, meu irmão mais novo. A gente ficava no canto do quintal, perto do pé de goiaba, olhando aquela cena se repetir dia após dia. E eu sentia um nó na garganta que nem entendia direito o que era. Hoje eu sei, era revolta. Uma revolta miúda, de criança, mas que já ardia. O dinheiro que mamãe ganhava com o suor do próprio corpo, meu pai gastava no armazém do seu Arlindo. Voltava tarde da noite cheirando a cachaça e fumo de corda, tropeçando nas galinhas que dormiam soltas no terreiro. Às vezes trazia um pacote de rapadura ou um pedaço de toucinho, jogava em cima da mesa e mandava a gente agradecer como se aquilo fosse um presente e não a sobra do dinheiro que ele tinha roubado da própria esposa. E para garantir que mamãe nunca reclamasse, nunca levantasse a voz, nunca sequer suspirasse mais alto, meu pai trouxe para dentro de casa a pior sentinela que uma mulher pode ter: a própria sogra. Dona Gertrudes chegou numa tarde fria de garoa, com um baú de couro velho e um terço enrolado no pulso. Tinha o cabelo preso num coque apertado e os lábios finos sempre cerrados, como se mastigasse uma amargura que nunca passava.
Parecia uma santa descendo do caminhão de leite. Mas não se enganem, aquela mulher tinha o coração talhado em pedra. Ela não veio para ajudar, veio para vigiar. Era os olhos e os ouvidos do filho dentro daquela casa. Cada suspiro da minha mãe, cada olhar que ela dava para a porta, cada louça que demorava 1 segundo a mais para lavar, Dona Gertrudes anotava, guardava e depois despejava tudo nos ouvidos do meu pai. Inventava que mamãe tinha ficado parada olhando para o nada, ou que era ingrata e não agradecia nada do que o filho fazia por ela. E meu pai, que já não precisava de motivo para ser cruel, ganhava munição nova toda noite. As discussões eram sempre iguais. Ele gritava, mamãe abaixava a cabeça, Dona Gertrudes assistia da cadeira de palha com um sorrisinho satisfeito no canto da boca. E eu ficava debaixo da mesa, abraçada no Paulinho, sentindo o cheiro de querosene da lamparina e rezando para aquilo acabar logo. Tinha noite que meu pai erguia a mão. Nem sempre batia, mas o gesto já era o bastante. Mamãe encolhia os ombros, fechava os olhos e esperava. E aquela espera era pior que qualquer tapa, porque o medo de apanhar dói mais do que a pancada em si. O medo mora dentro da gente e não vai embora nem com reza. Eu cresci achando que casamento era aquilo. Que marido era um homem bruto que gritava e mulher era uma criatura calada que obedecia. Que sogra era uma guardiã da humilhação. Que amor era uma palavra que só existia nos versos que o rádio tocava de manhã cedo, quando minha mãe ligava o aparelho de pilha enquanto fazia a polenta no fogão a lenha. Mas o que ninguém sabia, nem meu pai, nem Dona Gertrudes, nem o armazém inteiro, era que por trás daquela mulher curvada, de mãos calejadas e olhar no chão, existia uma força que nenhum homem seria capaz de domar. Mamãe estava cansada, cansada de engolir grito, cansada de entregar o suor e receber desprezo. Cansada de ver os filhos crescerem com medo do próprio pai. E no silêncio das madrugadas, enquanto todo mundo dormia, ela começou a tramar a nossa libertação. Se você quer saber o que aconteceu na noite em que minha mãe nos arrancou daquela casa e nos levou para o moinho que quase virou nosso túmulo, fica aqui comigo. Essa história tem muito mais do que parece. A nossa casa ficava no fim de uma estrada de terra vermelha, depois de uma curva fechada onde o mato crescia alto dos dois lados. Quem passava por ali de fora via uma casinha de tábua com varanda estreita, um pé de poncã no quintal e fumaça saindo da chaminé. Parecia uma casa qualquer de gente simples, mas quem vivia dentro daquelas paredes sabia que ali não era um lar. Era uma prisão com fogão a lenha. Mamãe acordava antes do sol nascer. Eu ouvia o barulho dos pés dela no chão batido, aquele arrastar de chinelo que parecia um sussurro cansado. Ela acendia o fogo, colocava a água para ferver e começava a preparar o fubá que ia ser nosso almoço do dia. Às vezes era angu com couve. Às vezes era polenta com ovo frito na banha. Quando tinha leite sobrando, ela fazia um mingau grosso que a gente comia com as mãos. Porque colher de metal só tinha 3 na casa e 2 eram do meu pai. Meu pai, vocês já sabem. Osvaldo era daqueles homens que ocupava a casa inteira com a presença dele, mesmo calado. Quando ele sentava na cadeira da cozinha, ninguém mais sentava. Quando ele ia para o terreiro, a gente entrava. Era como viver com um temporal que podia cair a qualquer momento. Nunca sabia se ia ser só trovão ou se ia desabar tudo. Ele não trabalhava direito. Tinha uma rocinha de milho que mais dava praga do que espiga, mas não era ali que ele gastava o dia. Osvaldo passava as manhãs no armazém do seu Arlindo, jogando truco com outros homens e enchendo a cara de cachaça. Voltava depois do meio-dia, com o rosto vermelho e o humor pior do que tinha saído, e era nessa hora que a casa virava inferno. Mamãe, coitada, saía de madrugada para trabalhar na fazenda dos Ferreira, que ficava a quase 1 légua de caminhada morro acima. Ela capinava, colhia, lavava roupa de fora, qualquer serviço que aparecesse. Voltava com os pés inchados, o vestido manchado de terra e o dinheiro contado na mão. E antes mesmo de entrar em casa, já esticava o braço para o meu pai. Tinha dias que ele pegava o dinheiro e contava devagar, nota por nota, na frente dela.
Se o valor fosse menor do que ele esperava, começava o interrogatório. Queria saber por que era só aquilo, o que ela tinha feito o dia inteiro, onde tinha enfiado o resto. E mamãe respondia baixinho, olhando para o chão, explicando que o serviço foi pouco, que a chuva atrapalhou, que o patrão pagou menos. Mas para Osvaldo, nenhuma explicação era suficiente. Ele sempre achava que ela estava escondendo alguma coisa, e era aí que Dona Gertrudes entrava em cena. Minha avó paterna tinha uma rotina própria de maldade. De manhã, varria a varanda com aquela vassoura de palha e ficava olhando para o caminho, vigiando se mamãe saía mesmo para trabalhar ou se parava para conversar com alguém. De tarde, sentava na cadeira de palha perto da janela e ficava com os olhos grudados no terreiro. Se mamãe demorava 1 minuto a mais para voltar, Dona Gertrudes já estava resmungando para o meu pai que a mulher dele estava inventando moda, que mulher que demora é mulher que está aprontando. Ela tinha uma voz fina, meio esganiçada, que entrava no ouvido da gente feito espinho, e usava essa voz para envenenar cada canto daquela casa. Eu me lembro de uma vez que mamãe ganhou uma fita de cetim cor-de-rosa de uma patroa, dessas que se usava no cabelo. Uma fita pequena, boba, sem valor nenhum. Mamãe guardou no bolso do avental e sorriu. Um sorriso tão raro que me assustou, porque eu quase não via minha mãe sorrindo, pois Dona Gertrudes viu a fita. Arrancou da mão dela e jogou no fogão, dizendo que mulher casada não tinha que ficar se enfeitando, que aquilo era coisa de quem queria chamar a atenção de homem de fora. E mamãe ficou parada, olhando a fita derreter no fogo, e não disse uma palavra. Mas eu vi. Eu vi o brilho que morreu nos olhos dela naquele instante. E aquele brilho demorou muito tempo para voltar. O Paulinho, meu irmão, era menor do que eu, mas já sentia tudo. Ele era um menino quieto, magricela, que vivia grudado na barra da saia da mamãe. Tinha os olhos grandes e castanhos, sempre arregalados, como se estivesse esperando o próximo susto. Ele não chorava mais quando meu pai gritava. Tinha aprendido a engolir o choro. Mas à noite, na esteira onde a gente dormia, eu sentia o corpinho dele tremendo encostado no meu. E eu passava a mão na cabeça dele e ficava quieta, porque não tinha o que falar. O que é que uma menina diz pro irmão quando os dois estão com medo dentro da própria casa? A gente não tinha brinquedo. O nosso brinquedo era o quintal. A gente brincava com pedra, com graveto, com as galinhas. Paulinho gostava de fazer casinha de barro perto do córrego e eu fingia que era a dona da casa. E sabe o que eu fazia de diferente na minha casinha de barro? Eu não colocava marido. A casinha era só minha, com uma boneca de espiga que mamãe tinha feito e uma panelinha de lata. Eu cozinhava barro e servia para a boneca e dizia: "Aqui ninguém grita." Olha que coisa triste, uma criança brincando de ter paz. Mamãe tentava proteger a gente como podia. De manhã cedo, antes de sair, ela trançava meu cabelo com carinho, passava a mão no rosto do Paulinho e pedia baixinho para a gente ficar perto do pé de poncã e não entrar dentro de casa enquanto ela não voltasse, porque ela sabia. Sabia que Dona Gertrudes era capaz de descontar nas crianças a raiva que sentia da nora. E teve vez que descontou. Um beliscão aqui, um puxão de orelha ali, sempre quando meu pai não estava olhando. Não por proteger a gente, mas porque ele não queria barulho de criança chorando, atrapalhando o descanso dele. A única hora de trégua naquela casa era de noite, bem tarde, quando meu pai já tinha dormido e Dona Gertrudes já estava roncando no quartinho dos fundos. Mamãe acendia uma vela de sebo na cozinha, esquentava um caneco de chá de erva cidreira e sentava no chão, encostada na parede. Eu ia até ela, sentava no colo e ela me ninava sem cantar. Só balançava o corpo devagar para frente e para trás, com o calor da vela tremendo no rosto cansado. Era nessa hora que eu via minha mãe de verdade. Não a mulher curvada que obedecia, não a sombra que entregava o dinheiro, mas a Conceição de verdade, a mulher que ainda tinha ternura guardada, mesmo depois de tanta crueldade. E era nessa hora também, sem que eu soubesse, que ela começou a pensar numa saída. Porque ninguém aguenta uma vida inteira sendo moída por dentro.
Nem a pedra mais dura resiste quando a roda não para de girar. E minha mãe, por mais que parecesse mansa, já sentia as rachaduras por dentro. E rachaduras, a gente sabe, quando começam, não param mais. Teve uma época em que mamãe mudou. Não foi uma mudança que se via por fora. Ela continuava acordando antes do sol, continuava saindo para a roça, continuava voltando com as mãos rachadas e entregando o dinheiro na palma do meu pai. Mas alguma coisa por dentro dela tinha se movido. Eu não sabia dar nome para aquilo. Hoje eu sei. Era decisão. Minha mãe tinha decidido que aquela vida ia ter fim. Eu percebi pela primeira vez numa tarde em que voltei do córrego com o Paulinho. Mamãe estava agachada perto do fogão a lenha, mexendo numa lata velha de banha que ficava encostada na parede dos fundos. Quando ela me viu, empurrou a lata de volta para o lugar e se levantou rápido, limpando as mãos no avental. Não disse nada, mas o rosto dela estava diferente. Tinha uma coisa nos olhos que eu nunca tinha visto. Não era medo, não era tristeza. Era uma espécie de fogo quieto, aceso bem no fundo, que ela fazia questão de esconder. Eu não entendi naquele momento. Mas nas semanas que se seguiram, comecei a reparar em detalhes que antes me passavam despercebidos. Mamãe, que sempre entregava cada centavo para o meu pai, passou a fazer uma coisa diferente no caminho de volta para casa. Ela parava perto do cruzeiro de madeira que ficava na curva da estrada, olhava para os dois lados e enfiava a mão no bolso interno do avental, aquele bolso que ela mesma tinha costurado com retalho de saco de farinha. Eu via a mão dela se mexendo ali dentro, mas nunca vi o que ela guardava. Só muito tempo depois eu soube. Eram moedas. Mamãe estava separando moedas, uma por uma, do dinheiro que ganhava na roça. Não era muito. Às vezes era uma moeda só, tão pequena que cabia debaixo da unha. Mas ela guardava com o mesmo cuidado que se guarda uma semente na terra seca, sem saber quando vai chover, mas confiando que um dia vai. O esconderijo era a lata de banha. Mamãe tirava a gordura velha que ainda restava no fundo, enrolava as moedas num pedaço de pano encardido, enfiava por baixo da banha endurecida e tampava de novo. O cheiro de gordura rançosa grudava nos dedos dela, e às vezes eu sentia esse cheiro quando ela passava a mão no meu rosto antes de dormir. Ninguém mexia naquela lata. Meu pai não cozinhava. Dona Gertrudes usava outra gordura que ela mesma trazia do armazém. Aquela lata encardida era invisível. E dentro dela, centavo por centavo, minha mãe ia juntando a coragem de ir embora. Mas guardar dinheiro naquela casa era como esconder fogo debaixo de palha. Qualquer descuido, e tudo podia pegar fogo. E os olhos de Dona Gertrudes não descansavam. Minha avó paterna tinha um faro danado para qualquer coisa fora do lugar. Ela reparava quando mamãe mudava o jeito de andar, quando o avental estava mais pesado de um lado, quando o olhar dela demorava 1 segundo a mais na direção da estrada. E naquela época, Dona Gertrudes começou a desconfiar. Eu me lembro de uma vez que ela estava sentada na cadeira de palha, descascando laranja com aquela faca de cabo preto que nunca saía da mão dela. Mamãe passou pela varanda voltando do trabalho, e Dona Gertrudes ficou olhando em silêncio, mastigando um gomo devagar, com os olhos apertados. Depois virou a cabeça na direção do quarto, onde meu pai descansava, e chamou ele pelo nome, num tom baixo, venenoso. Eu não ouvi o que ela falou. Mas vi meu pai sair do quarto com o rosto fechado e ir direto conferir as coisas de mamãe. Ele revirou o avental, olhou dentro do cesto de roupas, passou a mão nos bolsos do vestido pendurado no prego da parede. Sacudiu o cobertor da cama, levantou a esteira onde eu e Paulinho dormíamos, até enfiou o braço dentro do forno frio do fogão. Não achou nada, porque mamãe já tinha escondido as moedas na lata antes de entrar. Mas a desconfiança ficou. E quando meu pai desconfiava, o ar da casa ficava pesado, feito chumbo. Ninguém comia direito, ninguém respirava fundo, a casa inteira encolhia. Naquela noite, ele não deixou mamãe dormir. Ficou acordado, sentado na beira da cama, perguntando de onde vinha uma moeda que ele tinha achado no chão do quintal. Era uma moeda qualquer, provavelmente caída do bolso dele mesmo.
mas ele usou aquela moeda como pretexto para humilhar minha mãe por horas. Eu ouvia do outro cômodo a voz dele, grossa e arrastada pela bebida, repetindo sempre a mesma acusação. E a voz da minha mãe, tão baixa que parecia pensamento, tentando explicar o que não tinha explicação. Paulinho apertou minha mão debaixo do cobertor fino. O corpinho dele estava gelado. Eu puxei ele para mais perto e fiquei olhando para o teto de telha-vã, contando as frestas por onde a lua entrava, tentando não ouvir o que vinha do quarto. Mas era impossível não ouvir. Naquela casa de tábua tudo se ouvia. O ranger do assoalho, o arrastar da cadeira, a respiração pesada do meu pai. E o silêncio da minha mãe, que era o pior som de todos. A partir daquela noite, mamãe ficou mais cuidadosa. Mudou o esconderijo da lata de banha para debaixo de uma pedra chata que ficava na beira do córrego, escondida pelo mato. Ia lá, só quando tinha certeza de que ninguém estava olhando. De madrugada, quando saía para buscar água, ou no fim da tarde, quando Dona Gertrudes cochilava na cadeira. E foi nessa época que eu comecei a perceber outra mudança. Mamãe passou a olhar para o lado do morro com mais frequência. Não era um olhar qualquer. Era o olhar de quem está medindo distância, de quem está calculando um caminho. Ela olhava para o morro, depois olhava para mim e para o Paulinho, e eu via os lábios dela se moverem sem som, como se estivesse rezando ou fazendo conta. Eu não sabia o que ela planejava, mas sabia que alguma coisa estava chegando. A gente sente isso. Quando o ar muda dentro de uma casa, quando o silêncio da mãe deixa de ser resignação e vira preparo, a gente sente. É como o cheiro da terra antes da chuva. Não precisa ver a nuvem para saber que ela está vindo. E a nuvem estava vindo. Pesada, escura, carregada de tudo que minha mãe tinha engolido em anos de casamento. A tempestade que ela carregava no peito estava prestes a estourar. E quando estoura a tempestade de mulher que não aguenta mais, não tem porta que segure. Mas antes da tempestade, veio o dia que quase destruiu tudo. O dia em que Dona Gertrudes chegou mais perto do que nunca de descobrir o segredo de mamãe. E o que aconteceu naquela tarde mudou os planos da minha mãe para sempre. Minha querida, existe um tipo de maldade que não precisa de grito nem de pancada. É a maldade quieta, de quem vigia sem pressa, de quem espera o momento certo para dar o bote. Dona Gertrudes era assim. Ela não atacava de frente, ela cercava. Ia apertando o cerco devagar, como quem torce um pano molhado até a última gota. E naquela época, o pano que ela estava torcendo era a minha mãe. Aconteceu numa tarde de calor pesado, daquelas em que o ar fica parado e até as galinhas se escondem debaixo do arbusto. Meu pai tinha saído para o armazém do seu Arlindo mais cedo do que de costume, e mamãe ainda não tinha voltado da roça. Eu e Paulinho estávamos no quintal, brincando de empilhar pedra perto do pé de poncã, quando vi Dona Gertrude sair pela porta dos fundos com aquele andar arrastado e o olho vivo. Ela foi direto para a cozinha. Não era hora de cozinhar nada, não era hora de esquentar água. Eu larguei as pedras e fui atrás, pisando devagar no chão de terra batida. Fiquei espiando pela fresta da porta e vi minha avó paterna mexendo nas coisas da minha mãe. Levantou a tampa da panela de ferro, olhou dentro do pote de farinha, remexeu o cesto onde mamãe guardava os panos de prato. Depois se agachou e o meu coração disparou, porque ela estava indo na direção da lata de banha. Eu não respirava. Fiquei ali parada, com os dedos agarrados na madeira da porta, olhando aquela mulher se aproximar do segredo da minha mãe. Dona Gertrudes pegou a lata, sacudiu de leve e franziu a testa. Depois tentou abrir a tampa, mas a banha endurecida tinha grudado a tampa com força. Ela puxou uma vez, puxou duas, resmungou alguma coisa entre os dentes e largou a lata de volta no chão com um barulho seco. Naquela hora, eu ouvi o portão da frente ranger. Mamãe estava chegando. Dona Gertrude se levantou rápido, ajeitou o avental e saiu da cozinha como se não tivesse feito nada. Passou por mamãe na varanda sem olhar para o lado, arrastando o chinelo com aquela cara de santa amarga de sempre. Mamãe entrou, deixou o chapéu de palha pendurado no prego e foi direto para a cozinha.
Eu vi os olhos dela irem na direção da lata de banha. Vi o corpo dela enrijecer por um segundo, como quem percebe que alguém mexeu nas suas coisas. Mas ela não falou nada. Não podia falar. Qualquer reação seria entregar o segredo. Naquela noite, depois que todos dormiram, eu acordei com o barulho suave de mamãe se levantando. O grilo cantava lá fora e o cheiro de cinza fria do fogão pairava no ar. Pela fresta da porta, iluminada pelo resto de brasa que ainda ardia entre as pedras, vi ela tirar a lata de banha, desenrolar o pano e contar as moedas no escuro, passando cada uma entre os dedos como se estivesse rezando um terço de cobre. Depois embrulhou tudo de novo, saiu pela porta dos fundos e sumiu na escuridão em direção ao córrego. Quando voltou, não trazia mais nada nas mãos. Tinha mudado o esconderijo outra vez. Aquele jogo de esconder durou semanas. Mamãe mudava o lugar das moedas sempre que sentia o perigo se aproximar. Debaixo da pedra do córrego, dentro de um buraco no tronco do pé de poncã, enrolada num pano enterrado na horta. E Dona Gertrudes continuava farejando, remexendo, vigiando. Era uma guerra silenciosa entre duas mulheres. Uma lutando pela liberdade, outra lutando para manter a corrente presa. E meu pai, sem saber dos detalhes, foi apertando o controle por conta própria. Naquela temporada, ele começou a conferir o dinheiro de mamãe com mais cuidado. Quando ela chegava do trabalho, ele não só estendia a mão, agora contava as moedas uma por uma, comparava com o que achava que ela devia ter ganhado e questionava cada centavo que faltasse. Mamãe precisou ficar ainda mais esperta. Passou a trabalhar 1 hora a mais na roça dos Ferreiras sem cobrar, para depois fazer um serviço pequeno para outra patroa. Uma costura, uma lavação de roupa e guardar esse dinheiro à parte, sem que Osvaldo soubesse que existia. O corpo dela estava pagando o preço. Mamãe emagreceu tanto naquela época que o vestido de chita ficava sobrando nos ombros. As olheiras eram fundas feito valeta e as mãos viviam tremendo, mesmo quando não estava fazendo esforço. Eu via ela sentada no toco do quintal, de tardinha, com os olhos fechados e a respiração pesada, e parecia que o vento podia derrubar aquela mulher a qualquer momento. Mas não derrubava. Tinha alguma coisa segurando ela de pé por dentro, e essa coisa éramos nós, eu e Paulinho. A gente era a raiz que não deixava a árvore tombar. Teve uma tarde em que Dona Gertrudes fez uma coisa que gelou o meu sangue. Mamãe tinha saído para buscar água no córrego e minha avó se aproximou de mim no quintal. Sentou no toco perto do pé de poncã, me chamou com o dedo e ficou me olhando com aqueles olhos miúdos de gavião. Depois perguntou, naquele tom manso que era pior que grito, se mamãe andava escondendo alguma coisa, se eu tinha visto ela guardando algo diferente, se ela falava alguma coisa quando meu pai não estava perto. Eu tinha a idade de brincar de boneca e estava ali sendo interrogada por uma mulher que queria destruir a minha própria mãe. O coração batia tão forte que eu achava que ela podia ouvir. Eu olhei para o chão, para os meus pés cheios de poeira e senti a boca secar. O Paulinho estava atrás de mim, agarrado na minha cintura, e eu sentia a respiração rápida dele nas minhas costas. Mas alguma coisa dentro de mim, talvez o mesmo fogo quieto que ardia nos olhos da minha mãe, me fez ficar em silêncio. Balancei a cabeça dizendo que não, e saí andando devagar, com as pernas bambas e as mãos suando. Dona Gertrudes ficou me olhando pelas costas, e eu senti aquele olhar grudado na minha nuca feito brasa. Quando mamãe voltou do córrego, eu corri até ela e agarrei a barra do vestido. Não consegui falar nada, mas ela entendeu. Mãe entende tudo pelo toque, pelo olhar, pelo tremor do corpo do filho. Ela me olhou de cima, passou a mão no meu cabelo devagar, e eu vi o maxilar dela endurecer. Naquele instante, tenho certeza, ela entendeu que o tempo estava acabando. Que Dona Gertrudes estava chegando perto demais. Que se não fosse logo, não ia ser nunca. E a partir daquela tarde, mamãe parou de guardar moedas. Não porque tivesse desistido, mas porque já tinha o suficiente. O que faltava agora não era dinheiro, era coragem. E um momento em que a porta estivesse aberta e o monstro estivesse dormindo.
Quando uma mulher decide ir embora de verdade, o mundo ao redor parece conspirar para dificultar. É como se a própria vida testasse a firmeza daquela decisão, empurrando pedra no caminho, apertando o nó justo na hora em que a gente precisa respirar. E foi isso que aconteceu com a minha mãe nas semanas que antecederam a fuga. Meu pai começou a beber mais. Não sei o que mudou, se foi o calor daquele tempo seco, se foi alguma briga no armazém do seu Arlindo, se foi a desconfiança que Dona Gertrudes soprava no ouvido dele todo dia. Mas Osvaldo, que já bebia muito, passou a voltar para casa cambaleando antes mesmo do sol se pôr. Chegava com os olhos turvos, a camisa aberta e aquele cheiro forte de cana que entrava na casa antes dele. E quando ele bebia daquele jeito, o perigo dobrava de tamanho. Numa dessas noites, eu e Paulinho estávamos deitados na esteira quando ouvimos o barulho do portão batendo. Meu pai entrou tropeçando no degrau da varanda e foi direto para o quarto onde mamãe já estava deitada. Eu não vi o que aconteceu, só ouvi. Ouvi o som de alguma coisa caindo no chão. Ouvi a respiração pesada dele. Ouvi mamãe engolir um gemido que ficou preso na garganta. E depois, silêncio. Aquele silêncio podre que vem depois da violência, quando todo mundo finge que não aconteceu nada, e a noite segue como se fosse normal. De manhã, mamãe apareceu com um pano enrolado no braço. Disse que tinha se queimado no fogão. Dona Gertrudes olhou, deu um sorrisinho de canto de boca e não falou nada. Eu olhei para o pano e vi uma mancha escura por baixo. Não era queimadura. E naquele momento eu senti uma coisa que nunca mais me largou. A vergonha de não poder fazer nada. A vergonha de ser pequena demais para proteger quem me protegia. Paulinho também viu o pano. Ele ficou o dia inteiro perto da mamãe, segurando a barra do vestido dela com aqueles olhos grandes e molhados que não piscavam. Não perguntou nada. Criança que cresce no medo aprende a não perguntar. Aprende a entender pelo silêncio, pela sombra no rosto, pelo jeito que a mãe se move devagar quando acha que ninguém está olhando. Depois daquele dia, mamãe ficou diferente. Não era mais o fogo quieto que eu tinha visto antes. Era urgência. Os movimentos dela ficaram mais rápidos, mais decididos. Ela parou de olhar para o morro com aquele olhar de quem mede distância e passou a olhar com o olhar de quem já sabe o caminho de cor. E eu comecei a perceber que ela estava preparando coisas. Vi ela separar um vestido velho do Paulinho e dobrar junto com uma camisola minha dentro de um pano de saco. Vi ela esconder um pedaço de rapadura e um punhado de farinha de mandioca dentro de uma sacola de estopa que ficava atrás do galinheiro. Vi ela, numa madrugada em que todos dormiam, sair pelos fundos da casa e caminhar na direção do morro. Não para o córrego onde ficavam as moedas, mas para mais longe, para o lado da mata fechada onde ficava o velho moinho de pedra. O moinho. Eu conhecia aquele lugar. Ficava na divisa da fazenda dos Ferreira, perto de onde o córrego se encontrava com o rio maior. Era uma construção antiga de pedra e madeira, com uma roda enorme do lado de fora, que já não girava mais. O telhado tinha caído pela metade, o mato tinha engolido as paredes dos fundos e de dentro vinha sempre um cheiro de mofo e terra úmida. A gente passava por ali quando ia buscar lenha na mata, e Paulinho sempre puxava minha mão com medo, porque o barulho do vento passando pelas frestas daquele lugar parecia gente gemendo. Ninguém ia até o moinho. Os moradores da região diziam que o lugar era mal assombrado, que de noite se ouvia o barulho das pedras girando sozinhas. Era superstição de gente do interior, mas servia para manter todo mundo longe. E era justamente isso que minha mãe precisava. Um lugar onde ninguém fosse procurar. Eu não sabia ainda que o moinho seria nosso abrigo e nosso pesadelo ao mesmo tempo. Não sabia que aquelas paredes de pedra iam guardar o momento mais aterrorizante da minha infância. Naquele tempo, o moinho era só uma sombra escura no meio do mato, um lugar que eu evitava olhar quando passava perto. Mas mamãe via aquele lugar com outros olhos. Para ela, o moinho era uma parada no caminho, um ponto seguro entre a nossa casa e a estrada de terra que levava para a cidade.
Se conseguisse chegar até lá com a gente, podia esperar o amanhecer escondida e depois seguir viagem antes que meu pai acordasse. Era o plano dela. Simples, perigoso, mas era o único que tinha. E então veio a tarde que quase acabou com tudo antes de começar. Mamãe estava voltando da roça pelo caminho de sempre quando encontrou Dona Gertrudes na porteira da frente. Minha avó estava parada ali, com os braços cruzados e a expressão de quem estava esperando. Ela tinha visto mamãe saindo de madrugada. Não sabia para onde, mas tinha visto. E agora estava cobrando explicação. Mamãe ficou parada na porteira, com o chapéu de palha na mão e o suor escorrendo na testa. Eu estava perto do pé de goiaba e vi tudo. Vi Dona Gertrudes falando com aquela voz fina e venenosa, apontando o dedo na cara da minha mãe. Vi mamãe abaixar a cabeça, responder alguma coisa baixo que eu não conseguia ouvir. E vi minha avó estreitar os olhos, virar as costas e entrar na casa arrastando o chinelo com raiva. Mamãe ficou parada na porteira por um tempo longo. Depois olhou para mim. E naquele olhar tinha tudo. Tinha medo, tinha raiva, tinha cansaço. Mas no fundo, bem no fundo daqueles olhos castanhos, tinha uma coisa que não se apaga. A certeza de que não dava mais para esperar. Que a próxima vez que Osvaldo levantasse a mão, podia ser a última. Que se Dona Gertrudes descobrisse as moedas e o plano, minha mãe perderia a única chance de nos tirar dali. Naquela noite, enquanto eu fingia dormir na esteira, senti mamãe se inclinar sobre mim. O cabelo dela roçou no meu rosto e eu senti o cheiro de suor misturado com capim-limão que ela esfregava no pescoço quando estava nervosa. Ela ficou ali um tempo, com a testa encostada na minha, respirando devagar. Depois fez o mesmo com Paulinho. E eu soube, sem ninguém me dizer, que a hora estava chegando. O que eu não sabia era que aquela seria a última noite que a gente dormiria naquela casa. Tem noite que fica marcada na carne da gente para sempre. Não precisa de cicatriz visível. A marca fica por dentro, num lugar que nenhuma mão alcança e nenhum tempo apaga. A noite que eu vou contar agora é essa noite. Eu tinha mais de 70 anos de vida quando percebi que ainda sonhava com ela. Que ainda acordava no escuro, suando frio, com o coração batendo no pescoço, ouvindo passos que não existiam mais. Tudo começou porque meu pai tinha bebido mais do que o normal. Ele voltou do armazém do seu Arlindo tão embriagado que mal conseguiu subir o degrau da varanda. Tropeçou na cadeira de Dona Gertrudes, chutou o balde de água que ficava perto da porta e desabou na cama de roupa e tudo, com as botinas ainda nos pés. O ronco veio quase imediato. Um ronco grosso, arrastado, que fazia o lampião de querosene tremer em cima da cômoda. Dona Gertrudes saiu do quartinho dos fundos resmungando, olhou para o filho largado na cama e sacudiu a cabeça com desgosto. Depois, voltou para o quarto dela arrastando os pés. Eu ouvi a porta de madeira ranger e depois o silêncio. A casa inteira parecia ter se rendido ao sono. Mas mamãe estava acordada. Eu sei porque eu também estava. Deitada na esteira ao lado do Paulinho, com os olhos abertos no escuro, eu ouvia a respiração da minha mãe no cômodo ao lado. Era uma respiração diferente, curta, contida, de quem está contando os segundos. O grilo cantava lá fora. O córrego fazia aquele barulho manso de água correndo sobre pedra e, por cima de tudo, o ronco pesado do meu pai. Não sei quanto tempo se passou. Pode ter sido 1 hora, podem ter sido 2, mas em certo momento eu ouvi mamãe se levantar. O chão de tábua gemeu baixinho debaixo dos pés dela e eu prendi a respiração. Ouvi o farfalhar de pano. Ela estava pegando a trouxa que já tinha preparado. Depois os passos vieram na minha direção, devagar, tão devagar que parecia que ela estava flutuando. Senti a mão dela no meu ombro. Uma mão quente, firme, que apertou de leve, mas com uma urgência que eu nunca tinha sentido antes. Eu abri os olhos e vi o rosto da minha mãe iluminado pela fresta de lua que entrava pela telha. Ela estava séria. Não era medo, era resolução. Ela levou o dedo aos lábios e eu entendi. Me levantei sem fazer barulho, com o coração trovejando dentro do peito.
Mamãe foi até o Paulinho e fez o mesmo. Puxou ele pelo bracinho, encostou a boca no ouvido dele e sussurrou algo que eu não ouvi. Paulinho abriu os olhos assustado, mas não chorou. Talvez já soubesse, do jeito que criança sabe, pelo cheiro do medo, pela tensão no ar, pelo tremor da mão da mãe. A gente atravessou a cozinha no escuro. Mamãe ia na frente, com a trouxa debaixo de um braço e a mão do Paulinho na outra. Eu ia atrás, segurando a barra do vestido dela, pisando onde ela pisava. O fogão a lenha estava apagado, mas ainda guardava um resto de calor que eu senti passando pelos meus pés. O cheiro de cinza e gordura velha pairava no ar parado. A porta dos fundos era o problema. Mamãe sabia que as dobradiças rangiam. Ela tinha passado sebo de vela nelas dias antes, mas mesmo assim, quando empurrou a porta devagar, um gemido fino cortou o silêncio da cozinha. A gente congelou. Ficamos parados ali, os três, sem respirar, ouvindo. O ronco do meu pai continuava vindo do quarto. Mamãe esperou mais alguns segundos e empurrou a porta o resto do caminho, devagar, centímetro por centímetro, até abrir espaço suficiente para a gente passar. O quintal estava banhado de luar. O pé de poncã fazia uma sombra enorme no chão de terra e as galinhas dormiam empoleiradas no galinheiro, com as cabeças enfiadas debaixo das asas. Mamãe segurou minha mão e apertou forte. A gente começou a caminhar na direção da porteira dos fundos, aquela que dava para o pasto e depois para o caminho da mata. Foi aí que a casa de tábua nos traiu. Uma tábua solta do assoalho da varanda, dessas que ficam levantadas com a umidade, bateu quando o vento empurrou a porta dos fundos. O estalo não foi alto, mas naquela casa, naquele silêncio, qualquer barulho era um trovão. Eu ouvi primeiro o ranger da cama no quartinho dos fundos, depois o arrastar de chinelo, depois o barulho da janela de madeira sendo empurrada. E então veio o grito. Aquele grito que me persegue até hoje, que entra nos meus sonhos e me acorda tremendo mesmo depois de tantas décadas. Dona Gertrudes gritou chamando o nome do meu pai. Gritou com toda a força daquela voz fina e esganiçada que parecia rasgar o tecido da noite. Eu não preciso repetir as palavras. Vocês já sabem o que ela disse. Avisou que mamãe estava fugindo e levando a gente junto. Mamãe não esperou mais um segundo. Me puxou pelo braço com tanta força que meus pés saíram do chão. Paulinho tropeçou numa raiz, mas ela o ergueu com o outro braço como se ele não pesasse nada. E corremos. Corremos desesperadas pela porteira, pelo pasto, pelo barranco coberto de capim alto que cortava as pernas da gente. A mata estava escura, feito boca de lobo. O luar não entrava entre as copas das árvores e a gente tropeçava em pedra, em cipó, em tronco caído. Eu ouvia o barulho dos galhos secos quebrando debaixo dos meus pés e achava que cada estalo era meu pai atrás de nós. Paulinho chorava baixinho, engolindo o choro, com o rosto enfiado no pescoço da minha mãe. E lá atrás, vindo da casa, eu ouvia a voz grossa do meu pai. Ele tinha acordado e estava vindo. Mamãe correu mais rápido. Eu não sei de onde ela tirou aquela força. Uma mulher magra, cansada, que mal comia direito, carregando um menino no braço e puxando uma menina pela mão, atravessando a mata no escuro sem tropeçar, sem parar, sem olhar para trás. O fôlego dela era curto e ruidoso. Eu ouvia o peito dela chiando, mas os pés não paravam. Nunca paravam. Até que, no meio da escuridão, apareceu a sombra do moinho. A parede de pedra surgiu entre as árvores como um gigante adormecido, com a roda enorme e imóvel do lado de fora e o telhado meio destruído recortado contra o céu estrelado. Mamãe nos empurrou pela porta de madeira pesada e entrou em seguida. O cheiro de mofo e terra molhada encheu os meus pulmões. Ela olhou em volta, achou um pedaço de mourão encostado na parede e travou a porta por dentro. O mourão pesava mais do que ela, mas mamãe encaixou na tranca de ferro com uma precisão que só o desespero ensina. E ali ficamos, os três, no escuro, abraçados no chão frio do moinho, ouvindo as batidas dos nossos corações e esperando o que viria a seguir.
Não demorou muito. Não demorou nada. Os passos chegaram antes da voz, pesados, irregulares, quebrando galho seco no caminho. E junto com os passos, outro som, o arrastar de chinelo de Dona Gertrudes, que tinha vindo atrás do filho feito sombra grudada. Os dois tinham seguido nosso rastro pela mata, provavelmente pelo capim amassado que a gente deixou na pressa da corrida. Mamãe me puxou para trás dela e apertou o Paulinho contra o peito. A escuridão dentro do moinho era quase total. Só um fio de luar entrava por um buraco no telhado destruído e batia na parede de pedra, desenhando uma mancha pálida no chão coberto de pó. Eu sentia o cheiro forte de mofo, de madeira apodrecida e daquela umidade antiga que fica grudada nas coisas abandonadas. O chão era de laje de pedra irregular, gelado debaixo dos meus pés, e eu sentia grãos de areia e farelo velho entre os dedos. O primeiro chute na porta fez o moinho inteiro estremecer. A poeira caiu do teto feito chuva fina, e eu engoli o grito que subiu na minha garganta. Mamãe apertou a mão no meu ombro com tanta força que doeu, mas eu entendi. Era o jeito dela dizer para eu ficar quieta. O segundo chute foi mais forte. A madeira da porta rangeu, mas o mourão que mamãe tinha encaixado na tranca segurou firme. Eu ouvia a respiração ofegante do meu pai do outro lado, aquela respiração de homem bêbado e furioso que parecia um animal encurralando a presa. Só que a presa éramos nós. Ele começou a empurrar a porta com o corpo. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes. A cada impacto, a parede de pedra ao redor da porta tremia e mais poeira caía. Mas a porta era de peroba velha, grossa feito um tronco, e o mourão estava bem travado. Minha mãe tinha feito um trabalho que o desespero tornou perfeito. Então meu pai parou. O silêncio que veio depois foi pior que os chutes. Porque quando um homem como Osvaldo para de bater, não é porque desistiu, é porque está pensando em algo pior. Eu ouvi a voz de Dona Gertrudes lá fora, murmurando alguma coisa que não conseguia entender. E depois, os passos do meu pai se afastando da porta. Não foram embora. Foram pro lado. Eu ouvia o barulho dele caminhando na lateral do moinho, os pés pisando no cascalho, e, de repente, um rangido de metal enferrujado, como se alguém estivesse forçando uma engrenagem velha. Mamãe enrijeceu. Eu senti o corpo dela ficar duro feito pedra ao meu lado. Ela sabia o que ele estava fazendo antes de mim. Conhecia aquele moinho. Conhecia a estrutura, conhecia o mecanismo. E quando ela soltou um gemido baixo, quase inaudível, eu soube que o perigo tinha mudado de forma. O primeiro som foi um estalo surdo, de madeira velha cedendo. Depois veio o barulho de água, muita água, batendo em alguma coisa com força. E então, o moinho inteiro começou a tremer. Meu pai tinha aberto a comporta do rio. A água represada atingiu a roda de madeira do lado de fora e a roda começou a se mover. Primeiro devagar, rangendo, estalando, gemendo como uma criatura acordando de um sono comprido. Depois mais rápido, mais forte, empurrada pela correnteza que agora jorrava pela canaleta de pedra. E dentro do moinho, debaixo dos nossos pés, as mós gigantes começaram a girar. Eu não tenho palavras para descrever aquele som. Era como se o chão estivesse se abrindo. As 2 pedras enormes, cada uma do tamanho de uma roda de carroça, giravam uma sobre a outra sem nenhum grão entre elas, pedra raspando em pedra a seco, e o estrondo era tão violento que eu sentia a vibração subindo pelas pernas e batendo dentro do meu peito. A poeira de pedra subiu instantaneamente, grossa, quente, arranhando a garganta e entrando nos olhos. Um cheiro acre de rocha queimada tomou conta do ar e eu comecei a tossir sem conseguir parar. Paulinho gritou. Gritou com tudo que tinha dentro daquele corpinho magro e se agarrou na minha mãe com as 2 mãos. Eu tampei os ouvidos, mas o barulho entrava pelos ossos, não só pelos ouvidos. Era uma coisa que a gente sentia no corpo inteiro, como se o próprio moinho estivesse mastigando a gente. A estrutura velha começou a tremer de um jeito que parecia que ia desabar. Pedaços de reboco caíam das paredes, a viga do teto rangia num ângulo perigoso, e eu vi, pelo fio de luar, uma rachadura se abrindo na parede do fundo,
subindo devagar feito cobra. A fumaça de pó de pedra estava tão densa que eu mal enxergava a mão da minha mãe na minha frente. E lá fora, por cima daquele inferno de barulho, eu ouvi uma coisa que me deu mais medo do que as pedras, mais medo do que a poeira, mais medo do que a parede rachando. Eu ouvi meu pai rindo. Uma risada grossa, de bêbado satisfeito, que se misturava com o estrondo das mós. E junto com a risada dele, a voz fina de Dona Gertrudes, que ria também. Aquela risada de velha cruel, que parecia o cacarejo de uma galinha comemorando desgraça alheia. Eles estavam ali, do lado de fora, plantados na porta da frente com a certeza de que tinham vencido. Que era questão de tempo até a poeira, o medo e o barulho nos forçarem a abrir a porta e sair implorando perdão. Meu pai segurava um pedaço de pau. Eu soube disso depois. E esperava com a paciência de um caçador que sabe que a presa não tem para onde correr. Mas eles não conheciam minha mãe. Não conheciam de verdade. Achavam que conheciam. Achavam que ela era a mulher mansa que abaixava a cabeça e entregava o dinheiro. Mas a Conceição que estava ali dentro daquele moinho, tossindo, tremendo, com 2 filhos agarrados nela e o mundo desabando ao redor, não era mais aquela mulher. Era outra. Era uma mãe encurralada. E não existe criatura mais perigosa neste mundo do que uma mãe que sabe que os filhos dependem dela para sobreviver. No meio daquele caos, enquanto as pedras rugiam e a poeira cegava e o meu irmão chorava e eu achava que ia morrer ali, eu senti mamãe se soltar de nós. Senti as mãos dela me empurrarem para o canto junto com o Paulinho. E senti, mais do que vi, ela se virar na direção oposta à porta, na direção dos fundos do moinho, na direção de uma coisa que só ela sabia que existia. E naquela hora, o barulho das pedras que meu pai tinha ligado para nos aterrorizar se transformou na nossa salvação. O barulho das pedras era tão forte que eu não ouvia mais nada além daquele estrondo. Era como se o mundo tivesse virado só ruído. Um rugido de pedra contra pedra que entrava nos ossos e fazia os dentes tremer. A poeira estava tão grossa que eu respirava areia. O Paulinho estava encolhido no meu colo, com o rosto escondido na minha barriga, e eu sentia as lágrimas dele quentes e molhadas atravessando o pano fino da minha camisola. Mamãe tinha sumido na escuridão dos fundos do moinho. Eu não conseguia enxergar onde ela estava. A fumaça de pó de pedra tinha engolido tudo. Só ouvia, por baixo do estrondo, um barulho diferente. Um barulho de pancada. Não era chute na porta. Era outra coisa. Era madeira sendo golpeada. E entre uma pancada e outra, o som de tábua rachando. Eu não sabia o que mamãe estava fazendo. Só sabia que ela estava lutando contra alguma coisa ali no fundo daquele inferno de barulho e poeira. E eu fiquei ali, agarrada no Paulinho, rezando sem palavras, pedindo para Deus e para Nossa Senhora e para qualquer santo que estivesse ouvindo que protegesse a minha mãe. Então, senti a mão dela no meu braço, firme, decidida, puxando. Ela tinha voltado. Me arrastou pelo chão de pedra, com o Paulinho grudado em mim, até o fundo do moinho. E ali, na parede dos fundos, eu vi o que ela tinha feito. A bica de farinha. Aquele duto de madeira por onde antigamente o fubá caía nos sacos depois de moído. Era um buraco estreito na parede, revestido de tábuas velhas, que descia inclinado até os fundos do barranco do lado de fora. Com o moinho abandonado, as tábuas tinham apodrecido e ninguém se lembrava mais que aquela passagem existia. Ninguém, a não ser minha mãe, que tinha trabalhado naquela fazenda, que conhecia cada pedra daquele moinho dos tempos em que ele ainda funcionava. Mamãe tinha pegado uma pedra solta do chão e golpeado as tábuas podres da bica até arrebentar. A madeira velha tinha cedido com facilidade, abrindo um buraco escuro que cheirava a terra úmida e mato. Pelo tamanho, cabia uma criança de lado. Um adulto precisaria se espremer, mas cabia. Ela pegou o Paulinho primeiro. Eu senti ela arrancando meu irmão dos meus braços e enfiando o corpinho magro dele naquele buraco. Paulinho se debateu por um instante. O escuro devia ser apavorante.
Mas mamãe empurrou com firmeza, e ele escorregou pelo duto inclinado e sumiu na escuridão. Eu ouvi o baque surdo do corpo dele caindo no mato lá embaixo e o coração apertou, mas logo depois ouvi o choro dele, e choro significava que estava vivo. Depois foi a minha vez. Mamãe me pegou debaixo dos braços e me levantou na direção do buraco. Eu me agarrei na borda da bica e senti a madeira lascada arranhar minhas palmas. O duto era apertado, escuro e cheirava a farinha velha misturada com terra. Eu enfiei os ombros, raspei as costelas na madeira e escorreguei. A descida foi rápida. 2, 3 segundos de escuridão total. E depois o impacto no chão de mato molhado. Paulinho estava ali, encolhido num arbusto, soluçando baixinho. Olhei para cima e esperei. A abertura do duto era uma mancha escura na parede de pedra do moinho, lá em cima. E eu fiquei olhando, rezando, até ver a sombra da minha mãe se espremendo por aquele buraco. Ela era maior que nós e o duto era estreito. Eu ouvi o som do vestido dela rasgando nos pregos e nas lascas de madeira. Ouvi ela prender a respiração e forçar o corpo. E por um segundo terrível, achei que ela ia ficar presa ali. Mas mamãe se contorceu, empurrou com os pés e deslizou pelo duto, caindo no barranco com um baque pesado. Ficou no chão por um instante, recuperando o fôlego, com o vestido rasgado do ombro até a cintura e arranhões nos braços que sangravam no escuro. Mas estava livre. Estávamos livres. Mamãe se levantou sem perder tempo. Agarrou a mão do Paulinho com uma mão e a minha com a outra e começou a descer o barranco agachada, se segurando nas raízes que saíam da terra. O barulho das mós ainda trovejava lá em cima, tão alto que abafava o som dos nossos passos no mato, o estalar dos galhos, o choro sufocado do meu irmão. Meu pai e Dona Gertrudes continuavam lá na frente do moinho, vigiando uma porta que nunca ia se abrir, esperando uma rendição que nunca ia acontecer. E enquanto eles esperavam, nós 3 já estávamos no fundo do barranco, rastejando pelo matagal em direção à estrada. A caminhada até a estrada de terra foi a mais longa da minha vida. Mamãe nos guiava pelo escuro com uma certeza que eu não entendia, como se enxergasse no breu, como se os pés dela conhecessem cada raiz, cada pedra, cada curva daquele caminho. O vestido rasgado dela esvoaçava nas costas e eu via os arranhões brilhando na pele escura quando um fiapo de lua passava entre as folhas. Quando finalmente chegamos na estrada, mamãe nos escondeu atrás de um barranco de terra e ficou esperando. Eu não sei quanto tempo ficamos ali. Podia ser pouco, podia ser muito, porque o tempo perde o sentido quando a gente está fugindo. O frio da serra começou a entrar nos ossos. Paulinho tremia tanto que os dentes dele batiam. Mamãe tirou a trouxa que ainda carregava amarrada na cintura. Não sei como não perdeu na corrida. E enrolou ele no pano. Então, ouvimos o barulho de motor na estrada. Um caminhão velho, daqueles que carregavam leite das fazendas para a cidade, vinha subindo a serra com os faróis amarelos cortando a neblina. Mamãe se levantou de trás do barranco, foi para o meio da estrada e levantou os 2 braços. O caminhão reduziu, o motorista parou. Eu não sei o que mamãe falou para ele. Não sei se contou a verdade, se inventou uma história, se simplesmente implorou. Mas sei que o homem olhou para ela, rasgada, sangrando, com 2 crianças sujas e tremendo, e abriu a porta da boleia. A gente subiu. O banco era duro e cheirava a diesel e couro velho. Paulinho dormiu no colo da mamãe antes do caminhão pegar velocidade. Eu fiquei acordada, olhando pela janela, vendo as montanhas de Bueno Brandão sumirem devagar atrás de nós, encobertas pela neblina da madrugada. E em algum momento, sem perceber, encostei a cabeça no braço da minha mãe e fechei os olhos. Quando abri, o sol estava nascendo e a gente já estava longe, muito longe. E eu soube, sem ninguém me dizer, que a vida velha tinha ficado para trás naquela estrada de terra. Pro bem ou pro mal, tudo ia ser diferente a partir dali. Tem gente que acha que o pior de uma fuga é a corrida. O medo, a escuridão, o coração disparado. Mas não é. O pior vem depois.
O pior é o dia seguinte, quando a gente acorda num lugar estranho, sem nada, e precisa inventar uma vida inteira do nada. É aí que a liberdade cobra o preço dela. E o preço, muitas vezes, é a humilhação de recomeçar com as mãos vazias. O caminhão nos deixou numa cidade que ficava a muitas horas de Bueno Brandão. Era uma cidade maior do que tudo que eu conhecia. Tinha rua calçada, igreja com sino de verdade, um mercado com toldo de lona e gente andando para todo lado. Para uma menina que só conhecia estrada de terra e pasto, aquilo parecia outro país. Mamãe desceu da boleia carregando o Paulinho, que ainda dormia, e me puxou pela mão. Eu olhei para ela sob a luz da manhã e o que vi me apertou o peito. O vestido rasgado do ombro até a cintura, preso com um nó que ela tinha dado durante a viagem. Os arranhões nos braços, já secos, mas ainda vermelhos. O cabelo solto, cheio de poeira de pedra e pedaços de folha. E os pés sujos de lama e sangue seco, pisando no calçamento frio daquela cidade desconhecida. Mas os olhos dela, os olhos estavam diferentes. Pela primeira vez em toda a minha infância, eu vi minha mãe olhando para frente sem medo, sem aquele encolhimento de ombros que sempre vinha antes de entrar em casa, sem aquele olhar de lado, medindo se alguém estava vigiando. Conceição caminhava por aquela rua estranha com a coluna ereta e o queixo levantado, e mesmo suja, rasgada e sem nada, ela parecia maior do que todas as mulheres que eu já tinha visto. Fomos até a casa do meu tio Joaquim, irmão mais velho da minha mãe, que morava na periferia da cidade com a esposa dele, minha madrinha Roseli. A casa era pequena, 2 cômodos de tijolo sem reboco, com telhado de Eternit e um quintalzinho apertado, onde minha madrinha criava umas galinhas e cultivava tempero em lata de óleo. Quando meu tio abriu a porta e viu mamãe naquele estado, o rosto dele se fechou de um jeito que eu nunca esqueci. Não era surpresa. Era a confirmação de algo que ele já temia. Ele puxou mamãe para dentro sem fazer pergunta, e minha madrinha Roseli já foi esquentando água e procurando pano limpo para os curativos. Naquela primeira noite, eu dormi num colchão de palha no chão da cozinha, espremida entre o Paulinho e um saco de arroz. Cheirava a tempero fresco e sabão de barra. O barulho era outro. Não tinha grilo, não tinha córrego, não tinha vento nas frestas da tábua. Tinha o som distante de cachorro latindo, de rádio tocando numa casa vizinha e do ronco manso do meu tio no quarto ao lado. Era um silêncio diferente daquele que eu conhecia. Um silêncio que não escondia perigo. E por isso mesmo eu demorei a dormir, porque o meu corpo estava tão acostumado com o medo que estranhava a paz. Mamãe começou a trabalhar no dia seguinte. Não podia esperar, não podia descansar, não podia se dar ao luxo de ficar parada nem um dia. Meu tio era pedreiro e ganhava pouco, e ela sabia que não podia ser peso na casa dos outros por muito tempo. Então foi bater de porta em porta oferecendo serviço. Lavava chão de pensão, passava roupa para fora, esfregava panela em restaurante, qualquer coisa que pagasse. Voltava de noite com as mãos inchadas de água sanitária e os joelhos marcados pelo chão de cimento, mas trazia umas moedas enroladas no lenço. E dessa vez, pela primeira vez na vida, aquele dinheiro era dela. Só dela. Ninguém ia estender a mão e tomar. A vida era dura. Não vou mentir nem enfeitar. Tinha dia que a gente comia arroz puro com sal porque não tinha mais nada. Tinha dia que mamãe saía de madrugada e só voltava quando já estava escuro, tão cansada que dormia sentada na cadeira da cozinha antes de conseguir tirar os sapatos emprestados que minha madrinha tinha dado. Paulinho ficava comigo o dia inteiro, na casa do tio Joaquim, e eu cuidava dele como podia. Esquentava a comida que mamãe deixava pronta, dava banho nele no balde do quintal, contava história inventada para ele não chorar de saudade. Saudade de quê? Vocês vão perguntar. E essa é a parte que dói mais de explicar. Porque criança, mesmo quando vive no inferno, sente falta do que conhece. Paulinho às vezes ficava parado olhando para o nada, e eu sabia que ele estava pensando no pé de poncã do quintal, no córrego onde a gente brincava, nos barulhos da casa velha, que eram horríveis, mas eram familiares. Ele nunca perguntou pelo pai, mas eu via que procurava alguma coisa que não estava mais ali. E eu sentia uma coisa diferente. Eu sentia raiva.
Raiva de ter que recomeçar. Raiva de ver minha mãe de joelhos esfregando o chão dos outros quando ela devia estar sendo cuidada. Raiva de não ter brinquedo, não ter roupa, não ter um canto que fosse nosso de verdade. Eu sabia que a culpa não era da mamãe. A culpa era do homem que nos obrigou a fugir. Mas a raiva não escolhe direção. Ela queima para todo lado. Foi nessa época que soubemos o que tinha acontecido em Bueno Brandão. Meu tio Joaquim recebeu notícia por um conhecido que passava pela região. Meu pai e Dona Gertrudes ficaram a noite inteira vigiando a porta do moinho, esperando a gente sair. Quando o dia clareou e ninguém apareceu, Osvaldo arrombou a porta com um machado. Entrou no moinho e encontrou vazio. Só poeira, pedra e o buraco na bica de farinha por onde a gente tinha escapado. O homem que achava que era dono de tudo ficou ali, parado no meio daquele moinho vazio, olhando para o nada. O dono, que não tinha mais nada para possuir. A esposa tinha ido. Os filhos tinham ido. Sobrou ele, a cachaça e a mãe dele. E até a mãe, como a gente ia descobrir depois, não ficou por muito tempo. Mamãe ouviu essa notícia e não disse nada. Ficou quieta, olhando para as próprias mãos inchadas, e depois voltou a lavar a roupa que estava de molho no tanque. Não comemorou, não chorou, não falou do assunto nunca mais naquela época. Mas naquela noite, quando todos já tinham dormido, eu vi ela sentada no degrau do quintal, olhando para o céu limpo, e pela primeira vez em muito tempo, eu vi nos lábios da minha mãe alguma coisa que parecia um sorriso. Pequeno, cansado, quase invisível. Mas era um sorriso. E era de verdade. Conceição foi se firmando naquela cidade devagar, do jeito que raiz firma no chão pedregoso. Sem pressa, mas sem recuar. Dos serviços de lavar chão e esfregar panela, ela foi subindo para a costura. Uma patroa reparou que mamãe tinha mão boa para agulha e começou a encomendar conserto de roupa. Mamãe ajustava a barra de vestido, trocava botão de paletó, remendava lençol de pensão. A fama de caprichosa foi se espalhando e logo ela tinha mais encomenda do que dava conta. Comprou uma máquina de costura usada, daquelas de pedal, com o dinheiro que juntou centavo por centavo, e instalou na varanda da casa do meu tio Joaquim, debaixo de uma telha que ele mesmo colocou para proteger do sol. O barulho daquela máquina de pedal se tornou o som da nossa vida nova. O ritmado do pé de mamãe no ferro, o zumbido da agulha atravessando o pano, o estalo da tesoura cortando linha, eram sons de paz. Eu ficava sentada no chão perto dela, fazendo lição num caderno que minha madrinha Roseli tinha comprado, e o Paulinho brincava no quintal com os filhos dos vizinhos. Pela primeira vez, meu irmão tinha amigos de verdade. Pela primeira vez, eu via ele correr e rir, sem olhar por cima do ombro, esperando um grito. Mamãe conseguiu alugar um cômodo só nosso depois de algum tempo. Era um quartinho nos fundos de uma padaria, com uma janela que dava para um beco e chão de cimento grosso. Não tinha quase nada dentro. Um colchão, a máquina de costura, um fogareiro, uma bacia e um espelho rachado pendurado no prego. Mas era nosso. Pela primeira vez na vida, minha mãe tinha um lugar que era dela, onde nenhum homem estendia a mão pedindo dinheiro e nenhuma velha vigiava pela fresta da janela. E foi ali, naquele quartinho simples cheirando a pão quente que vinha da padaria da frente, que a vida da minha mãe tomou outro rumo. O dono da padaria se chamava Francisco. Era um homem viúvo, calado, de mãos grandes e jeito manso. Não era bonito, não era rico, mas tinha uma coisa que minha mãe não conhecia em homem nenhum: respeito. Francisco tratava a mamãe pelo nome, tirava o chapéu quando ela passava e nunca, em nenhum momento, levantou a voz perto dela. No começo, mamãe desconfiava. E eu entendia. Depois de tudo que ela tinha vivido, qualquer gentileza de homem parecia armadilha. Ela manteve distância por muito tempo, respondendo só o necessário, evitando olhar nos olhos. Mas Francisco tinha paciência. Não forçava a conversa, não cobrava atenção, não aparecia sem avisar. Deixava um pão quentinho na porta do quartinho toda manhã, sem bilhete, sem explicação.
Às vezes, trazia um pacote de leite para os meninos, ou um pedaço de rapadura embrulhado em folha de bananeira. E sempre sumia antes que mamãe pudesse agradecer. Foi o Paulinho que abriu a porta. Meu irmão, que tinha tanto medo de homem que tremia quando ouvia a voz grossa, começou a se aproximar do Francisco por causa do cheiro do pão. Ia até a porta da padaria e ficava olhando o forno, com aqueles olhos grandes de criança faminta. E Francisco, sem fazer alarde, começou a deixar ele entrar. Ensinava meu irmão a sovar massa, a polvilhar farinha na forma, a esperar o pão crescer. Paulinho voltava para o quartinho com as mãos brancas de farinha e um sorriso tão largo que mal cabia no rosto magro. E eu ficava olhando aquele sorriso e pensava: é isso que acontece quando um menino descobre que a mão de um homem pode servir para ensinar, e não só para bater. E Paulinho, que nunca tinha tido a presença de um homem que não fosse motivo de medo, foi se soltando devagar, como bicho machucado que descobre que nem toda mão bate. Mamãe via tudo isso da janela do quartinho enquanto costurava. E eu via mamãe vendo. Via os olhos dela se amaciarem, via os ombros dela baixarem, não de submissão, mas de alívio. E num tempo que não sei precisar, Conceição e Francisco se juntaram. Não teve festa, não teve cerimônia grande. Ele mudou as coisas dele para o quartinho, que ficou apertado demais, e logo depois eles alugaram uma casinha de 2 quartos na mesma rua. E pela primeira vez na vida, eu tive um quarto. Pequeno, dividido com o Paulinho, mas um quarto com porta que fechava e cama com colchão de verdade. Francisco nunca tentou ser nosso pai. Nunca pediu pra gente chamar ele de pai. Nunca se meteu na criação além do que mamãe permitia. Mas estava ali, firme, quieto, presente. E isso era mais do que qualquer criança naquela situação podia pedir. A vida estava finalmente se endireitando quando chegaram as notícias de Bueno Brandão. Meu tio Joaquim recebeu recado de um tropeiro que passava pela região. Meu pai tinha caído de cama. O corpo dele, castigado por tantos anos de cachaça, tinha cobrado a conta. O fígado estava destruído, a barriga tinha inchado e ele mal conseguia se levantar da cama. A cirrose, que é doença de quem bebe sem parar, estava comendo ele por dentro. O homem que um dia se achava o dono do mundo, agora dependia dos outros, até para virar na cama. A vida tinha cobrado cada gole, cada grito, cada moeda roubada da esposa. E Dona Gertrudes, aquela mulher que dizia que cuidava do filho, que vigiava a nora, que se achava a dona da razão, fez o que gente daquele tipo sempre faz quando o trabalho fica pesado. Abandonou. Largou meu pai na casa e foi embora para a casa de uma filha que morava em outra comarca. Deixou o filho doente para os parentes dele se virarem, como se ele fosse um traste velho que não servia mais. E teve mais. Alguém da família do meu pai, parece que foi uma irmã dele, descobriu onde a gente morava e veio até a nossa casa pedir que mamãe voltasse para cuidar do Osvaldo. Parou na porta da padaria, com a cara lavada, e pediu para falar com a Conceição. Francisco atendeu. E Francisco, aquele homem manso e calado, fez uma coisa que eu nunca vi ele fazer antes nem depois. Fechou a porta na cara daquela mulher sem dizer uma palavra. E mamãe, que estava atrás dele na cozinha ouvindo tudo, não se mexeu. Não foi até a porta, não mandou recado, não derramou uma lágrima. Porque algumas portas, quando a gente fecha, precisam ficar fechadas para sempre. Nem toda história merece um capítulo de reconciliação. Algumas merecem apenas o silêncio de quem aprendeu a se proteger. Meu pai faleceu num hospital da região, sozinho. Soubemos pela mesma rede de recados que trazia notícias de Bueno Brandão, um conhecido que passou pela cidade e contou para o meu tio Joaquim. Osvaldo tinha sido levado às pressas quando o corpo dele não aguentou mais. A cirrose tinha feito o estrago final. Ele morreu numa cama de enfermaria, sem nenhum dos filhos por perto, sem a mulher que ele achava que era posse dele, sem a mãe que tinha ido embora quando o serviço ficou pesado. Mamãe recebeu a notícia em silêncio. Estava sentada na máquina de costura, com o pé no pedal e uma peça de tecido cor de creme debaixo da agulha. Parou de costurar,
Ficou olhando para a parede por um tempo que eu não sei medir, e depois voltou a pedalar. A agulha desceu no pano e a vida continuou. Não houve choro, não houve luto aparente, não houve viagem para enterro. Mamãe tinha enterrado aquele homem dentro dela muito antes do corpo dele ir para o chão. Eu senti uma coisa estranha quando soube. Não era tristeza, não era alívio, era um vazio. Como quando a gente carrega um peso nas costas por tanto tempo que quando tira, o corpo estranha a leveza. Eu tinha passado a infância inteira com medo daquele homem, e agora ele simplesmente não existia mais. O monstro tinha virado pó, e o pó não faz barulho, não grita, não estende a mão pedindo dinheiro. Dona Gertrudes, soubemos depois, continuou vivendo na casa da filha por muito tempo. Nunca mais procurou a gente, nunca mandou recado, nunca pediu perdão, e ninguém esperava que pedisse. Mulher daquele tipo não pede perdão porque não acha que errou. Para ela, tudo que fez foi cumprir o papel que acreditava ter: proteger o filho, vigiar a nora, manter a ordem de um mundo onde mulher não tinha voz. Ela morreu sem saber que o mundo tinha mudado. E talvez seja melhor assim. A vida seguiu, porque a vida não espera a gente resolver o passado para continuar andando. Eu cresci naquela cidade, fui para a escola, tarde, porque mamãe não tinha conseguido me matricular antes. E aprendi a ler e escrever com uma professora que tinha paciência de santa e letra bonita no quadro. Não fui longe nos estudos. Precisei parar para ajudar mamãe na costura e depois para trabalhar na padaria do Francisco, que estava crescendo e precisava de braço. Mas o pouco que aprendi ficou guardado aqui dentro e me serviu a vida inteira. O Paulinho seguiu outro caminho. Meu irmão, que era tão quieto e assustado quando menino, cresceu e virou um rapaz trabalhador. Aprendeu o ofício de padeiro com o Francisco e acabou se mudando para outra cidade quando ficou mais velho, para tentar a vida num lugar maior. A gente se via de vez em quando, nas festas de fim de ano, e cada vez que eu olhava para ele, via naquele homem crescido a sombra do menino trêmulo que eu abraçava na esteira, enquanto o pai gritava no quarto ao lado. Mas também via outra coisa. Via um homem que tinha conseguido ser diferente. Paulinho nunca levantou a voz para a esposa. Nunca ergueu a mão para ninguém. Ele tinha decidido, sem nunca falar sobre isso, que o ciclo morria nele. E morreu. Mas eu carreguei uma herança que demorei muito para entender. O medo. Eu tinha pavor de casamento. Pavor de homem. Pavor de acordar um dia e descobrir que estava vivendo a mesma vida da minha mãe, trancada numa casa com um dono que achava que podia me moer por dentro. Por isso, eu recusei pretendente atrás de pretendente. Cada vez que um rapaz se aproximava com intenção, eu via a sombra do meu pai nos olhos dele, mesmo que não tivesse nenhuma semelhança. O medo não precisa de motivo real. Ele se alimenta de memória. Mamãe percebia. Me olhava com aqueles olhos que sabiam de tudo e não dizia nada. Não me empurrava para casar, não me cobrava filho, não me pressionava. Ela entendia. Tinha vivido na carne a razão do meu medo, e não ia ser ela a exigir que eu esquecesse. Eu já estava mais velha quando conheci o Roberto. Ele era fornecedor de farinha para a padaria do Francisco, vinha de uma fazenda lá para cima da serra, e tinha um jeito de falar devagar, escolhendo as palavras, que me lembrava o barulho manso do córrego onde eu brincava. Não foi amor à primeira vista. Eu não acreditava nessas coisas. Foi um reconhecimento lento, como quando a gente olha para uma paisagem e demora para perceber que já esteve ali antes. Roberto esperou. Esperou com a mesma paciência que o Francisco tinha tido com a minha mãe. E talvez tenha sido isso que me convenceu. O fato de que ele não forçava, não cobrava, não reclamava da demora. Quando finalmente nos casamos, eu já tinha a idade que a maioria das mulheres daquela época já era avó. Mas eu não tinha pressa. Eu tinha medo. E o medo precisou do tempo dele para ir embora. Nos primeiros tempos de casada, eu esperava o grito. Esperava a mão estendida pedindo dinheiro. Esperava o olhar de dono. Mas Roberto nunca gritou.
Roberto sentava na mesa da cozinha, perguntava como tinha sido o meu dia e escutava de verdade, e cada noite que passava sem grito era uma camada de medo que ia embora, fina feito poeira, quase sem eu perceber. Quando soube que estava esperando o bebê, chorei tanto que o Roberto achou que era tristeza. Mas era alegria misturada com terror. Alegria de ter dentro de mim uma vida que eu achava que nunca ia carregar. Terror de que o mundo fosse cruel com aquela criança como tinha sido comigo. Eram gêmeos. 2. Eu senti eles se mexendo dentro de mim, e cada movimento era uma promessa. Mas a vida, que já tinha me dado tanto, me cobrou um preço que eu não estava preparada para pagar. Eu perdi os 2. Nasceram antes do tempo, frágeis demais para esse mundo, e partiram antes que eu pudesse ouvir o choro deles. Eu segurei aqueles 2 corpinhos tão pequenos que cabiam nas minhas mãos e senti um vazio que nenhuma palavra em nenhuma língua consegue descrever. Era como se alguém tivesse aberto a comporta de um rio dentro do meu peito e levado tudo embora. Roberto ficou do meu lado. Não falou que ia passar, não falou que era vontade de Deus, não falou nada que as pessoas falam quando não sabem o que dizer. Ele só ficou. Segurou minha mão e ficou. E às vezes, ficar é a maior prova de amor que existe. E depois, quando eu já achava que a vida tinha decidido que eu não seria mãe, veio o Miguel. Miguel chegou quando eu já não esperava mais nada. Veio quieto, no meio de uma madrugada chuvosa, e quando o médico colocou ele nos meus braços, eu fiquei parada, sem conseguir me mexer, olhando para aquele rosto amassado e vermelho que berrava com toda a força dos pulmões. Eu chorei. Chorei feito nunca tinha chorado na vida. Nem na noite do moinho, nem na perda dos gêmeos, nem em nenhum outro momento. Porque aquele choro não era de dor. Era de um alívio tão grande que o peito não dava conta de segurar. Roberto estava ao meu lado e eu vi que ele também chorava, em silêncio, com o queixo tremendo e a mão apertando a minha. E naquele quarto de hospital, com cheiro de álcool e lençol engomado, com a chuva batendo na janela e o meu filho gritando no meu colo, eu entendi uma coisa que a vida inteira tentou me ensinar. A gente não nasce pronta para ser feliz. A gente vai sendo construída, tijolo por tijolo, dor por dor, até que um dia chega alguém ou alguma coisa que faz tudo aquilo fazer sentido. Miguel foi o meu sentido. Ele cresceu grudado em mim, como eu tinha sido grudada na minha mãe. Tinha os olhos grandes do Paulinho e o jeito calmo do Roberto, e desde pequeno era um menino que gostava de gente. Conversava com todo mundo, ria fácil, abraçava forte. Eu olhava para ele e via tudo que eu não tive: a infância sem medo, o quintal sem grito, a mão do pai que ensina em vez de bater. E cada vez que eu via meu filho correr no quintal, sem olhar por cima do ombro, eu agradecia em silêncio. Agradecia à minha mãe, que teve a coragem de nos tirar daquele inferno. Agradecia ao Francisco, que ensinou o Paulinho que homem pode ser manso. Agradecia ao Roberto, que esperou o meu medo ir embora sem reclamar. E agradecia a Deus, que me deu uma vida que eu não achava que merecia. Mamãe conheceu o Miguel. Segurou ele no colo com aquelas mãos que já estavam enrugadas e trêmulas, mas ainda firmes. E eu vi nos olhos dela a mesma coisa que eu tinha sentido. Aquele alívio imenso de saber que a corrente estava quebrada. Que o meu filho não ia crescer com medo. Que tudo que ela tinha feito naquela noite no moinho, tudo que ela sofreu lavando o chão de pensão, tudo que ela engoliu em silêncio, tinha valido a pena. Mamãe olhou para mim por cima da cabeça do Miguel e sorriu. Daquele jeito dela, pequeno, cansado, quase invisível, mas inteiro. Ela partiu uns anos depois, em paz, dormindo na cama da casinha que o Francisco tinha dado para ela. Partiu como quem termina um dia longo de trabalho e finalmente deita, sem dívida, sem medo, sem dono. Livre. Eu abri uma padaria. Pode parecer pouca coisa para quem olha de fora, mas para mim foi o mundo inteiro. Uma padaria pequena, num ponto de esquina, com forno de tijolo e balcão de madeira. Eu acordava de madrugada para acender o forno, sovava a massa com as mesmas mãos que um dia se agarraram na bica de um moinho, e o cheiro de pão quente que saía daquela porta era o cheiro da minha vitória.
Cada pão que eu tirava do forno era uma resposta silenciosa para todos que acharam que a gente não ia conseguir. Aquela padaria sustentou a minha casa, criou o meu filho, pagou os estudos do Miguel e me deu uma coisa que o meu pai nunca quis que a minha mãe tivesse: dignidade própria. Hoje eu tenho 78 anos. Moro sozinha numa casa simples, com quintal grande e um pé de poncã que me lembra o quintal de Bueno Brandão, mas sem a sombra, sem o medo, sem o dono. O Roberto já não está mais aqui, partiu antes de mim, mas a presença dele ficou em cada canto dessa casa, em cada hábito que o Miguel aprendeu, em cada vez que meu filho senta na minha mesa e pergunta como foi o meu dia. O Miguel vem me ver todo dia. Todo dia. Traz pão fresco da padaria que um dia foi minha e senta comigo na varanda enquanto o café esfria. O ciclo está quebrado. E quando eu olho para ele e vejo o homem bom que se tornou, eu sei que valeu cada noite no escuro. Sabe, minhas mulheres, a vida muitas vezes se parece com aquele velho moinho de pedra. Tem momentos em que o mundo lá fora abre as comportas do sofrimento e o peso das dificuldades começa a girar sobre as nossas cabeças. O barulho das humilhações, do medo e da tristeza pode ser tão ensurdecedor que a gente chega a se acreditar que vai ser esmagada. Tem pessoas que tentam nos manter trancadas no escuro, achando que o nosso desespero é o troféu delas. Mas é exatamente na hora da maior provação que a gente descobre a verdadeira força que carrega no peito. Onde os outros acham que vão nos destruir, nós encontramos uma saída. A minha mãe não deixou que a maldade moesse os próprios filhos. Aquelas pedras girando a seco, que foram ligadas para nos aterrorizar, serviram justamente para abafar o som da nossa libertação. O que parecia o nosso fim foi apenas a porta estreita se abrindo para um grande recomeço. Por isso, se você hoje sente que a vida está moendo as suas esperanças, espremendo suas forças numa situação que parece não ter saída, num choro abafado ou na falta de valorização, não se entregue. Use o barulho das próprias tempestades para quebrar as tábuas que te prendem. Sempre existe uma fresta, uma saída improvável por onde a gente pode escapar para a paz. Ninguém é dono da sua vida, a não ser Deus. O nosso destino não é ficar encolhida no escuro esperando o pior chegar. Nosso destino é caminhar livre, de cabeça erguida, deixando para trás todos aqueles que um dia acharam que podiam ser donos do nosso coração. O choro pode até durar uma noite inteira trancada naquele moinho, mas a liberdade, minhas amigas, a liberdade sempre vem com o amanhecer. E se essa história tocou o seu coração e te fez lembrar da força que cada uma de nós carrega dentro de si, não vá embora sem se inscrever aqui no canal Confissões dos Avós. Compartilha esse vídeo com aquela mulher forte que você conhece, que já passou por coisa parecida e precisa ouvir que não está sozinha. Me conta aqui nos comentários. Qual foi a maior prova de amor que você já viu uma mãe dar? Um abraço cheio de carinho da Maria Suzana.